Olá, meus queridos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui nos Tarefeiros, para a gente fazer uma reflexão, um bate-papo. Eu sou a Thaís Pimenta, psicóloga e tarefeira, e nós estamos aqui dando continuidade ao tema de renovações de atitudes e o funcionamento cerebral. Nesse vídeo específico, para você que está chegando aqui hoje e ainda não conhece o nosso conteúdo aqui no YouTube, a Casa dos Tarefeiros é uma casa de cura e conscientização espiritual. Nós temos aqui no nosso canal, se inscreva, dá uma navegada, nós temos palestras, nós temos evangelhos, nós temos os nossos queridos tarefeiros que falam sobre o tema de apometria, desobsessão, com temas muito interessantes e pertinentes à nossa atualidade, para que a gente possa refletir e ter renovações de atitudes. E também eu estou aqui para que a gente possa ampliar ainda mais essa nossa conexão. Então, nós vamos dar continuidade aqui no tema renovações de atitudes e o funcionamento cerebral. Vou fazer uma breve recapitulação para que a gente possa estarmos juntos na mesma sintonia. Segundo André Luiz, nós temos uma estrutura, né? O ser humano ele tem uma estrutura cerebral composta de 3 esferas, que ele denominou como um castelo. Na ciência atual, nós denominamos, tem uma linha de estudos que denomina o cérebro como se nós tivéssemos 3 tipos de cérebro. E essas 3 estruturas, elas estão interligadas, ou seja, o Chico Xavier, quando ele psicografou essas informações vindas, né, da espiritualidade, de André Luiz e outros teóricos, era algo muito inovador, e agora a nossa atual ciência já consegue trazer estudos científicos que comprovam e conseguem constatar a evidência e os fatores que a espiritualidade já trazia. Bom, nós não precisamos de tantas comprovações, mas hoje a gente já tem essa interligação. Então, eu vou falar dessas 3 esferas cerebrais que André Luiz falou como um castelo, que é onde a primeira esfera ligada e associada à atualidade, que é a parte baixa, né, a primeira camada do cérebro, e nós também podemos associar com o cérebro reptiliano. A segunda esfera, que é a esfera intermediária, nós podemos associar com o cérebro mamífero. E a terceira, que é a camada superior, que é o nosso terceiro cérebro, que é a parte mental, racional, onde nós desenvolvemos aí há poucos milhões de anos, vamos dizer assim. Então, claro que eu não quero confundir, mas eu estou tentando trazer aqui uma associação para que a gente possa aprofundar um pouco mais. Nesse vídeo, eu vou trazer para vocês um pouco dessa estrutura base, né, da primeira camada do cérebro, e que nós também podemos chamar de cérebro reptiliano, que é onde estão interligados os nossos instintos, impulsos, as nossas características automatizadas e que não passam pela nossa linha de consciência, racionalização, mas vai primeiro por uma coisa mais impulsiva. E claro que eu vou trazer a fundamentação aqui, de acordo com o livro Psiquiatria Iluminada, e aí a gente começa assim. Saímos do impulso para a irritabilidade, da irritabilidade para a sensação, da sensação para o instinto e do instinto para a razão. E dentro de nós habitam inúmeros milênios, estamos em todas as épocas. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Quão belo é perceber que a filogenia da nossa espécie e a história da nossa evolução estão refletidas em nosso cérebro. E aí, quando a gente vai falar dessa parte base, né, do nosso cérebro reptiliano,
ele é a sede do inconsciente, dos impulsos automáticos, onde está guardado a nossa história pregressa, individual e evolutiva. Esse andar, ele se localiza na parte mais baixa do cérebro, porque ele é composto pelos gânglios da base e o tronco cerebral, ligando a parte superior do cérebro à medula espinhal. Essas estruturas compõem um complexo sistema que nos mantém em alerta, que regula automaticamente funções vitais ao organismo, como a nossa respiração, o controle da pressão arterial, da frequência cardíaca, o ajuste da postura e do equilíbrio, e é responsável por automatismos necessários à manutenção da vida e à perpetuação da espécie por meio da reprodução. Então, esse andar assim corresponde predominantemente ligado à matéria, aos reflexos que nós temos de autoconservação e à energia sexual, força base que movimenta a vida humana. Então, assim, quando a gente diz que ele é ligado à matéria, não é para a gente dar menor grau de atenção ou de importância. E aqui na questão 75 do Livro dos Espíritos, ele nos adverte que as faculdades instintivas existem independentemente do grau de adiantamento intelectual, e se Deus conhece bem os seus planos, há um significado e em esse automatismo se manter em nós. Então, assim, já pensou a gente ter que se esforçar para a gente controlar a nossa respiração, as nossas batidas do coração? Então, essa conquista do automatismo, ela é fundamental para a gente direcionar. Olha que interessante aqui. Os nossos esforços a caminho da volição e até da plenitude, ou seja, como a gente está num processo, né, do átomo ao arcanjo, a gente tem um processo de despertar da consciência para a gente poder evoluir. Quando a gente fala dessa primeira estrutura básica, né, que é essa parte instintiva, é lá também que na infância, enquanto nós estamos nos desenvolvendo com o nosso convívio social, nosso convívio familiar, nós internalizamos o mundo, como a gente sente e como nós vamos interagir. Então, se a criança ou o indivíduo, nos primeiros anos de vida, se sente em ameaça, ou passa por estímulos que provocam uma situação que a gente pode chamar de traumatizante ou impactante, ela vai ter nessa estrutura base, nessa parte reptiliana do cérebro, uma programação de medo, de ansiedade, de impulsos de inclusive até desespero. E como que a gente faz? Hoje eu só vou falar desse tema, assim, quando a gente conhece, né, quanto adulto, a gente vai compreender que nem sempre que você está diante de, por exemplo, uma situação, você está em ameaça. E agora eu vou dar um exemplo de uma situação onde nós podemos acionar gatilhos impulsivos e instintivos de medo, de ansiedade, de desespero, quando você assiste a uma informação na televisão. Para o nosso cérebro não existe passado ou futuro, só existe presente, porque você está olhando e você está se conectando com a informação e com o que você está vendo nesse momento. Então, olha como é importante a gente entender as nossas estruturas cerebrais para que a gente possa treinar o nosso cérebro, treinar e conhecer os nossos sentimentos e as nossas emoções. Isso faz parte da segunda estrutura do cérebro, que eu vou falar no próximo vídeo, na próxima semana. Mas assim, o conhecimento, Mestre Jesus nos disse, o conhecimento é libertador. Então, à medida que nós vamos conhecendo o impacto que tem uma informação, não somente uma situação ou uma memória que está armazenada em nós, nós vamos poder desenvolver recursos, práticas
e ações para que a gente possa entrar num estado de equilíbrio, regulação emocional e bem-estar. Olha só quanto conteúdo valioso, né? Para a gente poder refletir, entender e transformar. Então eu quero trazer uma prática aqui para esse bate-papo dessa semana. Como a gente está falando dessa parte base do nosso cérebro, todos nós temos memórias e conexões instintivas gravadas no nosso ser, e claro que a gente também aqui, como a gente está num canal de cura e conscientização espiritual, nós sabemos que aqui a gente pode falar abertamente que esses registros, esses rastros podem estar ligados a outros tempos, a outras vidas, não só ao nosso controle, a nossa conexão instintiva, social e familiar dessa vida. Então, se você tem às vezes, quando você se percebe, você tá com a respiração mais acelerada, você tá mais irritado, você tá mais nervoso, você tá com medo, possivelmente você acionou gatilhos que podem ser despertos através de notícias, informações, vivências ou ativação de memórias. E o que a gente pode fazer? Vamos para a parte prática? Fazer uma prática de respiração. Porque o nosso cérebro, ele não consegue estar lá no futuro ou lá no passado, ele está aqui no presente. Quando você para fazer uma prática de respiração, o que você faz? Você traz a atenção para o aqui e para o agora. Então, uma prática de respiração simples é a gente contar até 4 para inspirar. Vamos lá, ó. 4. Até 4 para a gente segurar. Então, a gente segura essa respiração 4. Inspiramos, segura. E agora a gente solta. 4 também. E aí essa prática de 4 tempos que a gente pode ter, segura, inspira 4 segundos, prende 4 segundos e solta 4 segundos. Se você fizer essa prática conectada durante 3 minutos, você não precisa mais do que 3 minutos. Você já traz o seu cérebro com consciência para entrar numa regulação com a respiração, as batidas do coração e, consequentemente, com o seu sentir, que está ligado aos seus sentimentos, aqui no momento presente. Então, a prática da respiração, do mindfulness, da atenção plena, que é uma das práticas integrativas que tanto se fala na atualidade, nada mais é do que uma prática para a gente poder desligar essa sensação de ameaça, de ter que lutar ou fugir e trazer a nossa consciência e equilibrar o nosso sistema automático, né? O nosso sistema autônomo que regula a respiração e a nossa pressão arterial. Então eu espero que você faça essa prática, que ela é tão simples e tão eficaz também, e tenha ótimos recursos. E na próxima semana a gente segue com o nosso bate-papo falando sobre o segundo andar do cérebro, o cérebro mamífero, ok? Então, ótima semana para você. Tchau, tchau!